Bem-vindo ao nosso terceiro vídeo neste mês mariano com o título Maria jamais será uma mulher qualquer. E isso quem diz não sou apenas eu, nós veremos ao longo deste vídeo. Começamos com São Bernardo de Claraval, que diz: da Virgem nunca se fala o suficiente. São Bernardo de Claraval. E eu não vou ter, portanto, a intenção de esgotar o assunto. Mas eu quero nesse vídeo trazer para vocês o aspecto intelectual dessa devoção, através dos séculos e com o testemunho dos santos, padres, doutores e místicos da Igreja Católica e sua relação com Maria. Ouça que é atemporal. Antes de entrar propriamente com falas desses santos, doutores e místicos da nossa igreja, eu queria trazer 3 verdades teológicas no que se concerne à devoção mariana. A devoção mariana, o papel de Maria na obra da salvação, porque sim, Maria foi corredentora na obra da salvação. Calma, vamos desmembrar isso. Primeira verdade teológica. A encarnação do Verbo divino se dá em Maria. O anjo a convida e ela poderia ter dito não. Mas Deus, que é onipotente, já enviou o anjo sabendo da resposta. Mais ainda, ratificando o que eu disse no vídeo anterior, Maria não foi escolhida simplesmente para ser a mãe de Deus, Maria foi criada para esse fim. Segunda verdade teológica. Deus associou a ação salvadora à cooperação de sua mãe. Ao longo de toda a vida terrena de Jesus Cristo, houve sim uma estreita relação entre os dois, principalmente no que se concerne ao padecimento. O padecimento de Jesus, que foi para o nosso resgate, também aconteceu, não fisicamente, mas no coração de Nossa Senhora. Lembre-se, Simeão, quando Maria vai ao templo fazer a apresentação do menino Jesus, o que ele diz a ela, na presença também de Ana? Uma espada de dor transpassará o seu coração. Esse padecimento eleva Maria à dignidade de também medianeira do gênero humano. O mesmo São Bernardo de Claraval, santo e doutor da Igreja, ainda no século XII já descreve Maria como medianeira, guarde esta palavra, como medianeira subordinada de todas as graças, e ela intercede sem usurpar a mediação de Cristo. Isso não é difícil de entender. Ela é subordinada e não usurpa a mediação de Cristo. No alto da cruz, terceira verdade teológica, Jesus nos deu Maria como mãe. Me perdoe a fala, mas você que não consegue entender isso, está faltando um pouquinho de boa vontade. Jesus não gastaria uma vírgula de mais de 12 horas de sofrimentos e torturas físicos para se dirigir a João e Maria a troco de nada. Forma mais que nunca, neste momento, a ligação
indestrutível entre o seu filho e sua mãe, entre a mãe e o seu filho. A partir de agora, eu vou traçar com vocês uma linha do tempo em que doutores, santos, místicos falam ao longo de 2000 anos de história sobre Nossa Senhora. Vocês vão ficar impactados e prestem bem atenção nas datas. Eis a nossa linha do tempo. Ano de 107, Santo Inácio de Antioquia, ele morre no ano 107 e convive com os apóstolos, a igreja primitiva. Terceiro bispo de Antioquia, que era a terceira maior cidade do Império Romano, e Santo Inácio nos diz, abre aspas, quem tiver sempre zelo e devoto para com a Virgem Mãe de Deus, não temerá jamais mau fim. Nesta pequena frase de Santo Inácio, ele cita a palavra virgem, que será anos depois um dogma mariano, e também Mãe de Deus, que será um outro dogma mariano. Olha a importância disso. Ano de 373, Santo Efrem. Abre aspas. A devoção a Maria é um passaporte, um salvo-conduto, a fim de não sermos desterrados para o inferno. Olha a importância da gente poder contar com a intercessão de Nossa Senhora. Nos ratifica aqui Santo Efrem. Vamos falar no ano de 430 de Santo Agostinho, o santo da ordem do nosso Papa Leão XIV. Santo Agostinho nos diz, abre aspas, ó Senhora, é verdade que todos os santos se interessam por nossa salvação e oram por nós. Mas a caridade e a ternura que mostrais nos céus, obtende-nos de Deus tantas misericórdias com vossas orações, obrigamo-nos a confessar que, no céu, temos uma advogada, que sois vós, e que sois vós verdadeiramente solícita e amante para o nosso bem. O que ele está falando aí? O tipo de culto que a igreja afirma, que a devoção mariana é a maior de que todos os santos e também aos anjos. Podemos retirar isso da fala de Santo Agostinho. E também uma palavra preciosa, né, que é a advogada, que nós rezamos na Salve Rainha. Outro, São Leão Magno, o primeiro Papa Leão, temos agora o 14. O Magno, o grandioso. São Leão Magno nos diz no ano de 461, menos de 500 anos de história, gente. Abre aspas. Nenhuma esperança de salvação haverá para o gênero humano se o filho da Virgem não fosse o criador de sua mãe. O filho é o criador de sua mãe. Nós estamos vendo que não há uma competição entre os dois. Ele é o filho, ela é a mãe, mas ele é Deus. Não há conflito de interesses. Aí. Santo Antônio, aí eu dei um salto grande, né, para que a gente pudesse caminhar. Santo Antônio, um santo bem conhecido, bem popular no nosso Brasil, no ano de 1231. Abre aspas, desejar alguma graça sem a intervenção
dessa rainha é pretender voar sem asas. Quem que é doido que quer sair voando sem asas? Quem que é doido de querer caminhar nessa vida sem ter a companhia preciosa de Nossa Senhora? Nós católicos é que nós somos. Amém? Agora eu vou falar de Santa Brígida. Santa Brígida, ela é uma mística, ela tinha visões, ela tinha revelações particulares. O que são revelações particulares? Aquilo que ela via no interior do seu quarto, aquilo que só ela tinha conhecimento. A igreja, ela respeita essas visualizações, essas revelações que são ditadas. Santa Faustina era uma mística que tinha muitas revelações particulares. No ano de 1373, abre aspas. Um dia, Santa Brígida, gente, viu Jesus dizer a Maria. Ela viu o próprio Jesus falando a Maria. E o que ele dizia? Aí sim, abre aspas. Minha mãe, pede-me o que quiserdes, pois bem o sabeis que nenhum dos vossos pedidos poderá ficar sem efeito. Não me recusastes nada quando vivia na terra. É, portanto, justo que, por minha vez, nada vos recuse agora que estáis no céu. Olha que revelação linda que Santa Brígida teve. Vou pular agora. Nosso penúltimo participante nessa linha do tempo é um santo que eu tenho muito carinho também, estou doida para fazer um vídeo sobre ele, que é o patrono dos padres, uma história interessantíssima, que é o famoso Santo Cura-Dars. Dars é a cidade onde ele foi ser padre. 1859. Passamos, desde a igreja primitiva, passamos pela reforma protestante, os santos permaneceram com sua fé em Nossa Senhora. Então, Santo Cura-Dars nos diz, abre aspas, não se entra numa casa sem falar ao porteiro. Pois bem, a Santa Virgem é a porteira do céu. Santo Cura-Dars. E aí, eu vou falar de Santo Afonso. Santo Afonso, nessa linha do tempo, ele viria um pouquinho acima. Mas por que eu quis deixá-lo por último? Porque é meu santo de devoção. E, além disso, ele era muito, muito, muito devoto de Nossa Senhora. Eu trouxe aqui um livro que ele escreveu, Glórias de Maria. Santo Afonso tem vários livros dedicados a Nossa Senhora e esse é um muito conhecido, Glórias de Maria. E disse que Santo Afonso, quando ia pregar em algum lugar, a primeira coisa que ele fazia era olhar para os lados e buscar aonde estava uma imagem de Nossa Senhora. Se ele não encontrasse, ele pensava, não será uma boa pregação. Quando ele encontrava a imagem de Nossa Senhora, ele tinha por garantido que sua pregação seria ótima. E isso não é adoração, é a certeza de saber, através daquela imagem, lembra? A devoção ultrapassa a imagem e chega ao coração daquela em que ele é devoto, que é a própria Maria. Santo Afonso, ele foi fundador da Ordem dos Redentoristas. E muito devoto de Maria, ele escolheu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para ser a Nossa Senhora daquela ordem. Santo Afonso venerava o ícone de Nossa Senhora, que a igreja nos diz, a tradição nos diz, que foi pintado pelo próprio São Lucas, apóstolo de Jesus. E eu fui buscar onde estava esse ícone. O ícone
verdadeiro, né? Pintado por Lucas. Está em Roma, na igreja de Santo Afonso. Foi uma grande alegria eu descobrir isso. Santo Afonso, ouça bem, o que ele recomendava aos seus sacerdotes, aos sacerdotes da sua congregação, para não consagrar muito tempo em celebrar as grandes riquezas de Maria. Ao contrário, insistir sobre a sua misericórdia. Não a sua grandeza, mas a sua misericórdia, pois dizia, os pecadores precisam ser consolados e atraídos mais do que assombrados pela grandeza incomensurável dos atributos de Maria. Santo Afonso pede, e nós deveríamos pedir também, fazei, abre aspas, fazei que renda o último suspiro, pronunciando o vosso nome, Maria, e o de vosso divino Filho, dizendo-vos, Jesus e Maria, eu recomendo todo o meu ser. É assim que ele gostaria de dar o seu último suspiro, Jesus e Maria, eu recomendo todo o meu ser. Lindo, né? E esse último suspiro demorou a chegar. Santo Afonso morre aos 91 anos de idade. Esse título, Maria jamais será uma mulher qualquer, eu imagino, né, que poderia ter sido o título de todos os vídeos. Porque é isso que a gente tem que ter em mente. Ela não é uma mulher qualquer. E o que eu estou tentando fazer? Isso já está estabelecido. O que eu quero construir com vocês são os motivos pelos quais ela não é essa mulher qualquer. Esse é o terceiro vídeo que vai contribuir com isso. O quarto vídeo serão 5, agora já montei, já está determinado, serão 5. O quarto vídeo, o título é Ninguém Larga o Terço, que nós vamos falar das orações também ao longo dos séculos dedicadas a Nossa Senhora, tá bem? Ainda essa semana, na quinta-feira. Gostou desse conteúdo? Conhecimento a gente não guarda só pra gente, a gente compartilha. E para terminar, eu vou contar uma pequena história que eu ouvi agora, um mês atrás, no show da irmã Kelly Patrícia. Até postei alguma foto. A irmã Kelly Patrícia ia cantar a música Generalíssima, que eu não conhecia. E antes ela explica o título. E ela nos diz: a Igreja Católica tem uma imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. E o que aconteceu com essa imagem peregrina? Ouçam, o exército brasileiro deu a essa imagem peregrina uma medalha de general, altíssima patente do exército brasileiro. E a partir dessa oferta, ela passa a ser a Generalíssima. A patente de Maria hoje, Nossa Senhora Aparecida, é a Generalíssima. Procura aí no YouTube a música da irmã Kelly Patrícia, Generalíssima, e você vai se encantar com essa que vai nos conduzir no caminho, junto com Jesus, para a vida eterna. Amém? Deus abençoe.